No primeiro dia da semana, muito de madrugada foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e chegaram à pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Vou ler de novo, porque segundo a ciência, e quanto mais lê, melhor se memoriza uma frase ou uma palavra, uma mensagem. E no primeiro dia da semana, muitos de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos e amados, ouvinte e participante da mesma fé, e todos aqueles que estão escutando o áudio desse som, eu quero falar para vocês do que foi escrito a respeito de Jesus de Nazaré, segundo o Velho Testamento, porque todo testamentário que conhece um pouco do testamento do Senhor, tanto o novo como o velho, traz ao entendimento que o velho vem fazendo a ligação com o novo. E o Senhor não veio para aniquilar a lei, mas sim para completar, veio somar com a lei e veio fazer algumas correções de ponto no meio do que estava sendo um pouco difícil para o povo de Deus carregar, suportar e andar. Por isso que muitos leem a Bíblia Sagrada e não entendem, porque não faz ligação do velho, trazendo para o novo, e começa a estudar e entender um pouco mais das coisas de Deus. Não, irmão, é porque as coisas de Deus é espiritual, e se o pessoal tiver em espírito vai entender. Também a coisa de Deus é material, e se o pessoal tiver na matéria ligada ao espiritual, também vai entender. Eu quero dizer para vocês, meu querido, que comece a buscar, a meditar, a ler a Bíblia Sagrada, que o Senhor se compromete de abrir o entendimento de vocês e poder plantar a Bíblia dentro da mente de todos leitores, aqueles que gostam de ler e conhecer mais e mais de Deus. Não existe outro mapa, outro manual que nos conduz ao céu, a não ser a Bíblia Sagrada. E o que eu tenho lido a respeito do livro de Lucas, no capítulo de número 24, em versículo 1, eu quero dizer a vocês que muitos foram ao sepulcro quando Jesus padeceu. Ao terceiro dia, diz a Bíblia que ele ressuscitou, não foi Jesus de Nazaré. Me lembro que foi no túmulo de José de Arimateia, um homem que era bastante sucedido em Israel, e pediu ali às classes autoritárias daquela época, o mesmo que tinha julgado a Jesus, que tinha prendido a Jesus e que tinha matado a Jesus, chega para eles e diz: liberta Jesus daí e permita que ele seja enterrado no meu túmulo, o túmulo aqui meu de José de Arimateia. E levaram Jesus e enterraram lá. Mas os principais e magistrados daquela época não deixaram assim, colocaram os guardiães para que ninguém fosse e roubasse o corpo de Jesus, porque Jesus não era simplesmente um artista daquela época. Jesus não era simplesmente uma pessoa altamente conhecida daquela época. Não, Jesus por onde passava virava notório, porque havia milagres, sinais e maravilha. Me lembro que uma vez Jesus de Nazaré, passando pelos discípulos de João Batista, começa a operar milagre. Cego começa a enxergar, surdo começa a ouvir, mudo começa a falar, e aleijado se levanta e começa a andar.
E quando os discípulos de João Batista, que pregavam o arrependimento naquela época, na margem do Rio Jordão, viram aquilo dali, tinha João Batista como o único homem que conduzia a pessoa ao arrependimento, pois tinha uma garantia de ir para o céu. E quando viram Jesus curando, ali libertando, ali salvando pessoas de várias molestias, começaram a indagar: ei Jesus, tu é mais que João Batista? Porque o nosso mestre João Batista pregava a respeito do Rei Eterno, daquele que iria de vir e salvar a humanidade, e pregava o arrependimento, que um dia nós chegássemos ao céu através do nosso arrependimento. E Jesus disse: não, vinde e vê. Chamou para eles ver de perto. Contempla aí o que é que vocês vão ver. Jesus começou a curar, Jesus começou a batizar pessoas no Espírito Santo, e ali aleijado andava, cego enxergava, coxo se levantava, mudo falava, e daquela forma morto ressuscitava. Eles contemplaram tudo aquilo. Agora vá e diga para João Batista o que vocês viram a respeito de mim. E todo milagre em toda a cidade que Jesus passava virava notório, e ali a fama de Jesus, diz a Bíblia, percorria por toda a cidade, desde a Judéia até a Galileia e até os confins da terra. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que aonde Jesus passa, milagre tem que acontecer. Mas irmão, dessa forma onde Jesus passava, milagre tinha que acontecer, tinha. E o opressor das nossas almas tinha que se atribular. Mas a Bíblia estava escrito a respeito de Jesus de Nazaré, que ele viria a esse mundo, a essa terra, iria pregar, fazer a sua obra e falar a respeito das maravilhas do céu. Mas ao terceiro dia ele ia padecer, e ao terceiro dia ressuscitar. Era óbvio que ele ia descer às entranhas do inferno, ia ressuscitar, e ao terceiro dia, quando ele se levantasse, ia ser exaltado pelo Deus que reina e vive para todo sempre. E quando ali os magistrados, os pessoal do templo sagrado, os principais do sacerdote, perceberam que Jesus pregava, anunciava e falava a respeito que ele era o Messias, que iria de vir a Israel, iria salvar toda a humanidade, eles ficaram atribulados, com medo que o mestre chegasse e tomasse qualquer posição daqueles homens ali. Quer ver você deixar uma pessoa de autoridade maior atribulada? Você chega dizendo que é maior do que ele, ou que é usado igual a ele. Fica atribulado, perplexo, e tenta fazer qualquer coisa para tirar a visão daquela pessoa. Foram o que fizeram com Jesus de Nazaré, quando ele veio para salvar o mundo. Aqueles que vinham ligados com a lei judaica, a lei mosaica, que era infiltrada dentro da Judéia e vinha sendo ensinada para todo ser humano daquela época, e dizia que o Messias um dia haveria de vir, mas ele não sabia. E até hoje em Jerusalém ele espera o Messias descer. Estão perdendo tempo, porque Jesus desceu, padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, quando estava escrito por ele, e foi glorificado. Diz a Bíblia que os anjos vieram depois de 40 dias depois da ressurreição de Jesus de Nazaré, e levaram Jesus para o céu, e ele anunciou para aqueles que serviam a ele. Diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos que 120 pessoas serviam a Jesus naquela época, e Jesus pega e fala para aqueles 120: olha, você ficar até Jerusalém, da maneira que do alto eu revestirei você do meu Espírito, derramarei do meu Espírito sobre a vida de vocês. E eles fizeram conforme Jesus tinha falado. Mas diz a Bíblia, meu querido, no livro de Lucas, quando Jesus padeceu, morreu e foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, por mais que aqueles homens ficaram ali, o anjo do Senhor chegou, removeu a pedra. Diz na Bíblia
Bíblia Sagrada que ele ressuscitou e só os lençóis ficou lá e os anjos do Senhor ficou naquele lugar e não saíram dali enquanto alguns dos servos do Senhor vieram visitar. Diz a Bíblia que muitos saíram, principalmente as mulheres, levando especiarias, e elas tais eram Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e foram direto para o túmulo de Jesus naquele lugar. E quando chegaram lá, que viram a pedra removida, se atemorizaram, mas não perderam a fé. Foram até lá, quando viram só o lençol estendido lá, elas se entristeceram. Diz a Bíblia que ficaram perplexas no livro de Lucas, ficaram um pouco assim trêmula. O que aconteceu? O corpo de Jesus não está aqui. Será que roubaram o corpo de Jesus? Ficou preocupada. Mas como era que ia roubar o corpo de Jesus, se ali tinha os guardas pretorianos, os guardas mais combatentes daquela época, que estava lá para guardar o corpo de Jesus, e ninguém entrava naquele lugar se não fosse espiritual, que ninguém vesse. Aí, meu querido, quando elas olhando ali aqueles lençóis de Jesus movimentando para um lado para o outro, e uma falava para a outra e dizia assim: cadê Jesus de Nazaré? Ele não se encontra aqui. E o anjo fala para ela: ei, mulheres, quem que vocês procuram entre os mortos? Aquele que já ressuscitou, ele está com vida, ele não está mais aqui. Aí foi que elas vieram cair na real, vieram acreditar que viram dois anjos com a veste resplandecentes falando com ela, e meio duvidosa assim, acreditando um pouco, um pé para frente, outro para trás, disse: vamos anunciar para os apóstolos e para os discípulos que Jesus não está mais aqui, e ressuscitou, e saiu ao encontro dos apóstolos e dos discípulos do Senhor, aí falando: ó, os anjos falou para nós que Jesus ressuscitou, não se encontra mais entre os mortos, não está mais naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer com vocês, o pessoal que estão ouvindo a palavra do Senhor? Jesus quer ressuscitar a tua vida. Mas que interessa, irmão? Porque eu estou vivo aqui, em matéria eu estou vivo, mas espiritualmente, meu querido, diz a Bíblia que o pecado nos conduz à morte, e o salário do pecado é morte. Se você tem achado culpado na sua vida, tem achado que tem feito coisas erradas, tem achado que pecou, pois Jesus te convida a esse culto aqui para ressuscitar contigo e tirar todo o teu pecado e toda a tua culpa, assim como ele fez naquele tempo que ele foi morto, crucificado, cuspido, açoitado por nós, chicoteado, e pela pisadura de Jesus nós fomos sarados. Ele quer fazer com a tua vida também. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Diz a Bíblia que ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre dos mortos, assim como a serpente foi levantada no deserto pelo servo de Deus Moisés, e todo aquele que olhava para a serpente e adorava ali em direção da serpente era curado. Da mesma forma, Jesus, que foi levantado na cruz do Calvário, o que com o seu sangue mais puro carmesim derramou para poder purificar nós do nosso pecado, ele ressuscitou para você ressuscitar também e não levar mais essa vida de pecado, essa vida triste que te leva a uma opressão maligna, que te leva à tristeza, que te leva aos pensamentos que diz: eu não vou conseguir, dessa forma não dá mais, dessa forma eu tento até tirar minha vida. Não faça isso. Jesus de Nazaré veio para te dar vida, e vida com abundância. É só Jesus que purifica o homem de todo o pecado. Aleluias. É só Jesus, irmão. Verdade, Senhor. Diz a Bíblia que quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, olha aí a raça humana como é ordinária, pagou aquele soldado disse: rapaz, chegou para os principais dos sacerdotes e disse: rapaz, sabe o que aconteceu? Ali Jesus sumiu daquele lugar, nós não deixamos ninguém entrar naquele lugar, sumiu, a pedra se removeu. De que maneira um homem só, 2 ou 3 ou 4 ou 5 não consegue remover a pedra? E a pedra saiu daquele local.
E quando a pedra saiu, Jesus ressuscitou e nós não vimos. Mas nós estávamos ligados no sepulcro de Jesus. Não sei o que aconteceu. Os magistrados principais do sacerdote pagaram aqueles homens para dizer que tiraram de lá o corpo de Jesus. Mas como é que tira o corpo de Jesus? Como é que tira o corpo de Jesus daquele lugar? Diz a Bíblia, meu querido, que Jesus ressuscitou ali ao terceiro dia que estava padecendo naquele sepulcro. Foi morto, tirado, sepultado, e ao terceiro dia ressuscita. Fica só os lençóis. O anjo do Senhor estava lá para comprovar tudo e falar para os servos do Senhor. Mas por conta da dúvida, diz a Bíblia que ia 2 homens de Deus, 2 discípulos de Deus, saindo da cidade de Jerusalém a uma cidade chamada Emaús, indo na direção daquela cidade que se encontra aproximadamente uns 60 estádios, que dá 24 quilômetros a pé, longe, irmão. Os 2 homens de Deus iam para aquela cidade de Emaús, saindo de Jerusalém. Diz a Bíblia que depois que as mulheres tinham anunciado aos discípulos, aos apóstolos, que Jesus não estava mais ali, tinha ressuscitado, aí aqueles homens resolvem ir para a cidade de Emaús, anunciar tudo que tinha acontecido em Jerusalém, que o Messias tinha padecido, que ele tinha morrido e foi sepultado. E diz a palavra do Senhor que quando aqueles homens iam já bem distante, andando ali, confessando com o outro, tu viu aí, rapaz, o que aconteceu? Mataram o nosso mestre, sepultaram. Diz que Jesus apareceu do lado dele e começou a andar, mas cegou os olhos dele para ele não ver. Pelo um certo momento de ponto, ia conversando com o outro, percebia aquele homem do lado, mas não entendia que era Jesus de Nazaré. E Jesus começou: vocês não sabiam que estava escrito a respeito desse Jesus de Nazaré, que ele ia padecer, ia ficar entre os mortos, ia ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falando das coisas sagradas, falando da Bíblia Sagrada para aquele pessoal, falando das próprias Escrituras, que era mantida em papiros, era mantida nos rolos naquela época, falando de tudo bem direitinho. E aqueles homens não entendendo. Jesus chegou o entendimento dele para que ele não entendesse por um certo momento de ponto. E ele disse, e perguntaram a Jesus: você é um estrangeiro, ou você vem só passando por aqui, ou você é daqui mesmo de Jerusalém? E Jesus respondeu: não, meu filho, eu não sou de Jerusalém e nem sou estrangeiro. Sabe de onde eu sou? Eu sou do céu. Sabe com quem vocês estão falando? Vocês estão falando com o próprio Jesus de Nazaré. E ele abriu o olho: não, nós não estamos falando com Jesus não, que ele está morto lá. Eu não estou dizendo, pois vamos entrar em algum local aqui onde está o discípulo, vamos voltar para a cidade que nós saímos de Jerusalém, vamos ter com os discípulos, e lá nós vamos conversar direitinho. Se encontrou com alguns dos seus discípulos, sentou lá na mesa. Diz a Bíblia que Jesus, quando repartiu o pão, aí ele abriu a visão dele espiritual e diz: rapaz, realmente é Jesus, a maneira é a mesma, o jeito que abençoa é a mesma. Ai, Jesus, agora eu acredito que é você mesmo. E Jesus disse: estava escrito a respeito de mim que eu ia morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar, e assim vocês estão garantidos para a vida eterna também. Eu quero dizer para vocês, ouvintes da palavra de Deus, que não existe nenhum método para você chegar a Jesus de Nazaré, você chegar ao céu. O único método que existe é você buscar a presença de Deus, buscar louvar na presença de Deus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque há só um mediador entre Deus e o homem Jesus de Nazaré. Não existe outro mediador. Diz muitas pessoas assim: eu não quero agredir a religião de vocês não, mas quero dizer simplesmente a verdade, que Santo Antônio não vai levar você para Jesus de Nazaré. Se você crê, meu filho, tudo bem, é porque você ainda não levou sua crença só a Jesus de Nazaré. A Ave Maria também foi uma mulher graciada por Deus, mas ela não vai te levar
levar Jesus de Nazaré, porque diz nas Escrituras que só Jesus faz o intermédio entre Deus e os homens. Você tem que acreditar só em Jesus de Nazaré. Não existe encantamento, não existe feitiçaria, não existe macumbaria, não existe espírito, não existe espiritismo, misticismo, não existe nada que possa te conduzir ao céu, a não ser Jesus de Nazaré. Aleluia. É só Jesus de Nazaré, porque Ele foi o único que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aí diz que quando os homens perceberam que Jesus ali de Nazaré era mesmo o que ressuscitou, levaram até onde estavam os 11 discípulos do Senhor, menos Judas, o traidor. Chegaram lá, entraram e tiveram lá com os 11. E Jesus disse: por que estáis atemorizados? Sou eu aqui, Jesus de Nazaré, que estou com vocês. E eles ficaram meio duvidosos, não acreditaram. Diz a Bíblia que Tomé teve que abraçar o homem, meter a mão de lado aqui nos buracos que foi furado em Jesus de Nazaré, tocar nas suas mãos aonde carregava o furo dos pregos e tocar no mestre para saber se era mesmo. E Jesus disse: está aqui sou eu, ó, minhas mãos furadas. Mostrou as mãos, meus pés ultrapassados aqui, ó, arranhado aqui na minha costela onde me furaram. Sou eu mesmo, Jesus de Nazaré. Aí foi que eles vieram acreditar. Se eu fosse um espírito ou uma alma, como era que eu ia estar em carne? Jesus explicou tudo isso para eles. Ele realmente é mesmo. Pois o que vocês têm para comer aí? Ele: só peixe, pão e favo de mel. Pois traz para cá. E Jesus comeu pão, favo de mel. E eles perceberam: realmente é Jesus de Nazaré mesmo. Jesus foi, disse, deixou a promessa para ele: ó, eu vou para o meu Pai, mas vocês não vão ficar só. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. O Espírito Santo é derramado, e foi derramado sobre toda a carne. E ele mandou o povo ir para Jerusalém. O povo foi até com Jesus. Diz a Bíblia que os anjos do Senhor pegou e levou para o céu Jesus de Nazaré. Depois de 40 dias, depois da ressurreição de Jesus, aí Jesus foi transladado direto para o céu e foi levado pelos anjos do Senhor. Receberam nas alturas e chegou até o céu. E diz a Bíblia que ele está à destra de Deus. E ele é nosso advogado que abroga nossas causas lá no céu. Eu cheguei, Jesus, o homem lá, o que eu faço com ele? Jesus: não, eu derramei meu sangue por ele, Pai. Eu derramei meu sangue por eles, meu Pai. Pois então perdoa ele. E Deus vai e perdoa, porque Jesus está rogando por nós lá no céu. E Ele quer rogar por ti também, irmão. Diz a palavra de Deus que o Senhor criou todas as coisas, criou o homem, criou tudo. Pois então, se Ele criou, nós somos apenas uma criatura. Somos apenas uma criatura por Deus. Mas no livro de João diz que o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós e veio para os que era seu, e os que era seu não o receberam. Pois todo aquele que o recebeu, ele deu o poder, não de ser mais criatura, mas de ser filho de Deus. Jesus mudou o quadro. Jesus mudou a situação. Nós estávamos abraçados pelas garras de Satanás, sofrendo, padecendo, doente, oprimido pela obra do inimigo, fazendo o que não devia, abraçando só aquelas coisas que não apraem o agrado de Deus. Aí o que acontece, irmão? Aí Jesus vai lá e diz: Satanás, não vai ficar assim. Eu vou redimir o meu povo com o meu sangue.
e deu a sua vida por mim e por ti, para que nós hoje tenhamos a certeza da nossa garantia da vida eterna. Diz a Bíblia que ele foi lá no inferno, depois que ressuscitou ao terceiro dia, e tomou a chave da morte, do diabo, e deixou esse livre-arbítrio para nós escolher entre o bem e o mal, a vida ou a morte. Como é que é isso, irmão? Se você quer o bem, sirva a Jesus. Se você quer a vida, venha até Jesus de Nazaré. Porque se ele ainda coloca esses irmãos anunciando a palavra de Deus, falando de outra coisa, se não for do nosso Senhor, anunciando Jesus de Nazaré, que ele cura, salva e liberta. Sabe por quê, meu querido, que ele faz isso? Porque ele ama vocês. Eu poderia muito bem estar no meu comodismo, na minha casa descansando. Não, vou descansar, vou dormir, amanhã é o dia de rotina, trabalho. Mas não, Jesus levanta esses homens para vir dizer: olha, filho, Jesus está voltando, não é hora de perder tempo. Corra para os braços do papai, corra para os braços de Jesus de Nazaré. Venha buscar a tua vitória, venha buscar a tua paz.